Então, boa noite. A gente continua hoje a última sessão do capítulo 2, sobre limites e derivadas. Então, nessa sessão, a gente vai ver a derivada como uma função. Então, na sessão anterior, né, a gente considerou a derivada de uma função em um número fixo A como sendo o limite, né, dessa função no ponto A mais H, menos o limite, menos a função no ponto A, dividido por H. Então, isso aqui é como se fosse a própria inclinação, né? A gente viu. Então, a gente pode mudar o ponto de vista e deixar o número A variar, em vez dele ser fixo. Nesse caso, a gente pode substituir o A por uma variável x, e aí a gente chega nessa equação 2. Né? Então, qualquer número x que a gente tiver para em qual esse limite exista, né, a gente pode atribuir ao x um número f' de x, que é a derivada. Então, a gente pode considerar essa f', né, como sendo uma nova função chamada derivada de f. Então, a gente não vai mais chamar f' de um limite quando h tende a zero. Ele é a derivada de f quando a gente tiver esse símbolo f'. Então, a gente sabe que o valor de f' em x é f' de x. E, geometricamente, a inclinação da reta tangente ao gráfico f no ponto x e f de x. Então, isso aqui foi o que a gente, resumidamente, viu, né, na última aula. E a função f', denominada derivada de f, foi derivada a partir de f pela operação limite da equação 2, né, aquele limite de h. Então, o domínio de f' vai ser o conjunto que vai estar pertencente a x, né, e aonde existe a derivada dessa função, podendo ser menor que o domínio de f. Então, não necessariamente vai ser todo o domínio. Então, aqui é o gráfico de uma função ilustrado, e para esboçar o gráfico dessa derivada, a gente tem, então, esse gráfico que a gente está vendo aqui, né, seria da função, e aí a gente poderia fazer a derivada em alguns pontos dessa função e encontrar as inclinações. Então, aqui está a mesma função, e aqui tem alguns pontos que a gente vai comentar dela. Primeiro, para estimar, né, o valor dessa derivada em qualquer ponto, a gente traça uma reta tangente no ponto e estima a sua inclinação. Então, por exemplo, se eu estou pegando o ponto P, eu vou, né, colocar uma reta que seja tangente aqui, e aí eu posso pegar, por exemplo, né, fechar um triângulo aqui igual está fechado, e descobrir qual que seria a inclinação através, né, do cateto adjacente, ΔY sobre ΔX. Uma outra coisa, no exemplo aqui, por exemplo, para x igual a 5, né, que seria esse ponto P, né, essa inclinação daria 1,5. O que mais que a gente pode ver? Né? Então, a gente pode desenhar esse ponto no gráfico, igual está aqui, né, e fazer o gráfico dessa reta tangente. Esse procedimento pode ser feito em vários pontos, né, igual foi feito no ponto P. Então, no ponto P', então no gráfico de baixo, né, da figura 2, a gente tem a derivada dessa função do gráfico de cima em todos os pontos. Então, foi feito no ponto P, achamos 3,2. Então, em 5, a derivada vale 1,5. Foi marcado aqui 1,5. Então, apesar daqui estar escrito y, né, esse y é a derivada do gráfico de cima. Então, esse gráfico rosa é a derivada do gráfico de cima. E aí que a gente pode ver, quando a gente não tem inclinação, né, que é nesses pontos A, B e C, a inclinação é igual a zero, né, quando a gente não tem nenhuma inclinação na reta. Ela é paralela, né, ao eixo x. Então, a derivada dessa função nesses pontos, A, B e C, vai ser igual a zero. Então, se a gente olhar aqui embaixo, ó, foi chamado de A', B' e C', os valores dessas derivadas, e elas são zero, ó, em A, em B e em C. Da mesma forma, né, a gente pode ver que A e B, né, entre A e B, né, a tangente tem uma inclinação positiva, né, dá para ver pela inclinação, né, entre A e B que a gente tem aqui. Então, o que está representado por essa parte rosa, né, entre A e B. E também podemos ver que entre B e C, essa derivada é negativa, porque a tangente, né, entre esses dois pontos, qualquer ponto que a gente pegar aqui, ele vai ter essa inclinação para baixo. Isso está sendo refletido entre B, né, e C por esse gráfico. Então, a gente pode tirar a derivada de toda a função e ver
a nova função que é derivada dessa função de cima, né? E tirar essas informações da inclinação. Então, quando x estiver próximo de zero, raiz de x vai estar próximo de zero, logo, se a gente tiver uma função que é 1 sobre 2 raiz de x for muito grande, então isso vai corresponder às retas tangentes íngremes, próximas de j, que é a derivada, né, de f na figura 4a, e os grandes valores de f de x logo à direita de a na figura 4b. Então aqui a gente tem uma figura da função f de x igual a raiz de x, na parte a, e na parte b a gente tem a derivada dessa função. E a derivada dessa função, ela vale 1 sobre 2 raiz de x, que tem a representação gráfica, né, por esse gráfico em rosa. Então, a gente vê que enquanto a inclinação, né, daqui, ela vai diminuindo, né, começa mais inclinada e depois ela tende a uma inclinação constante, e isso a gente percebe nessa queda. Então, você tem uma maior inclinação, depois ele tende a um valor constante, que seria essa faixa daqui. Outra coisa é quando o x for grande, né, igual está aqui, né, f de x é muito pequeno, porque ó, se a derivada da função raiz de x é 1 sobre 2 raiz de x, quando a tem um valor, né, a função tem um valor de x muito grande, um valor de muito x muito grande para a derivada dessa função vai dar um número muito pequeno. Então, enquanto a função, né, tende a ir para um valor grande, a sua derivada tende para um valor pequeno com x grande. E ela se aproximaria, nesse caso, né, de uma assíntota horizontal, né, paralela ao eixo x. Aqui já não está explicando exatamente como que foi feita essa derivada, né? Vai ser no próximo capítulo, que a gente vai mostrar como que isso funciona para polinômio e outras funções, mas vocês poderiam fazer pelo limite, usando aquela ideia do limite, né? De h tendendo a zero, da função no ponto A menos a função no ponto X sobre H, daria essa resposta, né? A derivada da função f de x. Então, existem algumas outras notações que podem ser utilizadas também. Então, quando a gente tem uma notação tradicional igual a essa, né, y igual a f de x, significa, né, que a nossa variável independente é o x e a nossa variável dependente é o y, porque y está em função de x, então ele depende de x. Então, algumas notações que se tem, que alguns livros textos podem usar, além do f', né, que a gente já viu que é uma forma de mostrar que a derivada da função f pode ser utilizada como y', por exemplo, vamos supor que a função é y igual a f de x. Então, você pode usar f' de x ou y'. As duas seriam equivalentes. E qual que seria o significado, né, desse y'? Seria a derivada de y em relação a x. Então, aqui seria uma forma de representar ela, dy ou dx. Da mesma forma, eu poderia representar a função f' como sendo a derivada de f em relação a x. Então, também é uma outra forma de representar. Ou poderia ser representada como a derivada em relação a x da função f de x. E aí você escreve a variável independente x na função, para mostrar que ela tem uma dependência. E tem outros livros textos que vão usar o d maiúsculo na frente de f de x, para não precisar ficar carregando essa nomenclatura, né? Ou vai usar o d indicando qual que é a direção, nesse caso é na direção x, né? A derivada em x, nesse subíndice. Então, são formas equivalentes que os livros textos podem utilizar, né? Esses símbolos d, quando ele é utilizado d maiúsculo ou d de dx, ele é chamado de operador diferencial, pois indicam que eles estão fazendo a operação da diferenciação na função, que seria o cálculo dessa derivada. Então, esse símbolo dy ou dx foi introduzido por Leibniz, que é um matemático, né, que foi um dos precursores da derivada. Newton, se eu não me engano, teve dois matemáticos, né? Acho que foi, não sei se foi Newton e Leibniz, mas teve um matemático, um físico, dois matemáticos que simultaneamente desenvolveram a derivada com notações diferentes, né? Mas os dois fizeram meio que simultaneamente sem se comunicar, né? Eu não sei se foi exatamente, obviamente, no mesmo dia, mas no mesmo período, né? Poucos meses de diferença. Então, o símbolo dy ou dx foi introduzido por Leibniz, né? Não é para ser encarado como uma divisão, né? dy dividido por dx, é só um sinônimo para f' de x. Só que essa notação é muito útil, porque é usada, né, com a notação de incremento.
Então, a gente viu que a forma da gente descrever o incremento dy dx, ou seja, a taxa de variação de y em relação a x, é o limite, né, de ΔY sobre ΔX, aqui seria o incremento, quando ΔX tende a zero e esse incremento tende a um valor muito pequeno. A gente viu isso aqui no final da última aula, né, como que pode ser aplicado, por exemplo, no custo de um tecido. O método tecido, o valor, né, em dólares por metro do tecido, dependendo da produção. Então, outra forma de indicar uma derivada na notação de Leibniz aí é através, quando ela é definida num número específico A. Então, ela pode ser não definida, né, sendo só a derivada geral, ou ela pode ser definida. Então, quando ela é definida, ela vai ter essa barrinha, e ela vai ser definida em x igual a A, ou ela vai ter essa barrinha mostrando que está contido, né, x igual a A, para derivar no ponto de x igual a A. Então, são equivalentes essas duas formas, e são sinônimas de você usar f' de x igual a A, ou f' de A. Né? Então, a gente entra na definição 3, que uma função f é derivável ou diferenciável em A, se a sua derivada existir. E é derivável ou diferenciável no intervalo aberto, de A até B, ou de A até infinito e de menos infinito a A, ou de menos infinito a infinito, se for diferenciável em cada número do intervalo. Então, ele só é diferenciável se for, né, em todos os intervalos, senão ele vai ser só numa parte. Né? Então, pode ser que a derivada não seja possível de ser realizada em toda a função. Então, onde que a função f de x igual ao módulo de x vai ser diferenciável? Então, vamos supor que x é maior do que zero. Então, a gente pode chamar o módulo de x, escolher h muito pequeno, para que x mais h seja maior do que zero, porque x é grande, h é pequeno. Então, o módulo de x mais h vai ser igual a x mais h. Então, para x maior do que zero, a gente pode jogar na nossa definição, né, da derivada pelo limite, usando os módulos. Né? Então, nesse caso, a gente pode atuar com o x, né, quando h tende a zero, e aí a gente chega que o limite, quando h tende a zero, vai ser igual a 1. Então, f, né, a função f seria diferenciável, né, o módulo é diferenciável para qualquer valor positivo de x, né, através dessa prova daqui. Né, usando a derivada. E ele vale 1, né, se a gente for derivar a função módulo de x. Ô, professor, ali Sim? cortou x com x, foi isso? É x menos x, né? Ah, Aí tá, corta aqui tá. em cima no Ah, numerador, ok. né? Uhum, Depois sim, h sim. sobre h vira 1. Isso mesmo. Depois a gente vai ver na regra da derivação, né? Que no capítulo 3, que x tem um expoente 1. Então, na regra da derivada de polinômio, cai esse expoente e subtrai 1 dele. Então, cai 1, subtrai 1 de 1, fica 0. Então, a resposta dá 1. E aqui é através do método do limite, que é o que vocês vão aplicar nesse capítulo. Então, para x agora negativo, a gente tem que o módulo de x vai ser igual a menos x, porque ele vai dar positivo se o número é negativo. Então, da mesma forma, a gente pode escolher um h pequeno para que a soma seja menor do que zero, e podemos trabalhar que o módulo de x mais h é menos x mais h para x, para esse número dar positivo. Né? Então, ao fazer o limite nessa função, da mesma forma, vai cortar o x com x, e aí o limite vai tender a menos 1. Então, nesse caso, f é diferenciável para qualquer valor menor negativo também. Então, a gente viu que a função módulo de x é diferenciável para qualquer x positivo e qualquer x negativo. Então, vamos ver para x igual a zero. Para x igual a zero, o valor vai dar o limite de h tendendo a zero de módulo de h sobre h. Então, só substituindo o zero na função, né? Ficou o módulo de h sobre h. Então, calculando os limites à esquerda e à direita da função h, a gente vai ver se existe o limite. Porque se existir a direita e a esquerda tem que dar o mesmo. Calculando, vindo pela a direita do zero, né? Sobra módulo de h sobre h. Se a gente está vindo pela direita, significa que a gente está vindo por números positivos, né? De x, ou de h nesse caso, né? Então, vamos encontrar como esse limite um número positivo. Né?
Nem chega a substituir H, na verdade, né? Porque ele corta aqui. No caso do limite vindo à esquerda, pela esquerda de zero, né? Do H quando ele é zero, a gente vê que a gente vai encontrar que o módulo de H sobre H, igual a gente encontrou quando a gente vem pela direita, só que como a gente está vindo por valores negativos, né? À esquerda do zero, que seriam números negativos pequenos, né? O nosso limite já vai dar negativo. Então, daria, né, menos H sobre H, que daria menos 1. Então, como os limites laterais não são os mesmos valores, não existe esse limite. Ou seja, a nossa derivada, né, uma vez que esses limites são diferentes, então a derivada da função em zero não existe, logo f é diferenciável para todo x menos zero. Então, a função, né, ela é derivada. Significa que se você for escrever qual que é o valor da derivada, ele vai valer 1 se x for maior do que zero e menos 1 se x for menor do que zero. E aqui não está incluído o zero, né? nem na parte de cima, nem na parte de baixo. Como que seria o gráfico dessa derivada? Seria isso. Uma reta em 1 para x positivo e uma assíntota, né? Uma reta em y igual a menos 1 aqui, para valores de x negativo. Então, o fato da derivada em zero não existir reflete geometricamente que a curva onde a função é igual ao módulo de x, não tem reta tangente em 0, 0. Então, a gente consegue ver que todo esse caminho, ó, a reta tangente é a mesma, não é isso? Ó? E vale 1. Todo esse caminho, a reta tangente é a mesma, e vale menos 1. Por isso que a derivada com x positivo vale 1, e a derivada com x negativo vale menos 1. Mas em 0 a gente não tem tangente. Né? É uma quina, né? Então, a derivada não é definida aqui. Por isso, né, que a gente representou tanto, né, 1 como menos 1 com intervalos abertos, ó, com uma bolinha aberta. Significa que não está incluso esse ponto. Que seria onde a derivada não existe, que é em x igual a zero. Então, tanto a continuidade como a diferenciabilidade são coisas que a gente deseja na função. Então, o teorema abaixo vai mostrar que essas propriedades estão relacionadas. Se a função for diferenciável em A, então ela é contínua em A. Observação, a recíproca do teorema 4 é falsa. Né? Ou seja, se ela for contínua em A, não quer dizer que ela é diferenciável. Mas se ela for diferenciável, ela é contínua. Tá? O inverso não é verdadeiro. Como uma função pode não ser diferenciável? Então, a gente viu que a função módulo de x, desse exemplo anterior, não é diferenciável em zero. E essa figura vai mostrar por quê, né? Porque muda abruptamente, né, a direção em zero e aí você não consegue definir onde que seria a sua inclinação. Mas, em geral, se esse gráfico tiver uma quina ou uma dobra, igual a gente está vendo, ele não vai ser definido a derivada naquele ponto. Então, ao tentar calcular essa derivada, a gente descobre que os limites à esquerda e à direita são diferentes. À esquerda a gente viu que era menos 1, à direita é mais 1. Então, eles não existe a derivada nesse ponto. Foi isso que a gente observou. Então, o teorema 4 vai dar uma outra forma, né, dessa função deixar de ter uma derivada. Ela vai afirmar que se ela não for contínua em A, então f não é diferenciável em A. Então, qualquer descontinuidade na função, por exemplo, um salto, f deixa de ser diferenciável. Então, se aquelas funções forem definidas por partes, né, aquelas que termina num certo ponto, ela salta para um outro ponto, tem uma descontinuidade que você não pode seguir ela diretamente sem tirar o lápis, né, do papel, ela não vai ser diferenciável no salto. Uma outra possibilidade é quando a curva tem uma reta tangente vertical, ou seja, quando a gente tem uma reta horizontal, a derivada é zero, e quando a gente tem uma reta vertical, aí a sua derivada vai ser infinito. Né? Então, isso significa que a reta tangente vai ficando cada vez mais íngreme, né, à medida que essa inclinação aumenta, e na hora que ela chega em A, ela é infinito. Essa derivada, essa inclinação, né? Ela é chamada de infinito porque ela é uma reta tangente vertical. Um outro exemplo seria a derivada nesse ponto A. Então, em qualquer outro ponto daqui, ó, a derivada existe e ela vai ter a inclinação da curva naquele ponto. Mas exatamente nessa mudança, ela é vertical e seria infinita. Né? Igual a gente viu que é a derivada da função em A. Então, a gente tem três possibilidades ilustradas, né, nessa figura. Quando a gente tem uma quina, então a derivada não vai existir
nessa quina. Quando a gente tem uma descontinuidade, ela não vai existir nesse ponto da descontinuidade, e quando a derivada é uma reta tangente vertical, que ela tende a infinito, e aí ela não vai ser definida nesse ponto. Então, são 3 exemplos, né, de funções não diferenciáveis. Então, aqui a gente consegue observar isso visualmente, graficamente. Você bateu o olho e sabe que nesse ponto não dá. Mas, no caso de uma função que tem um salto, na hora que ela for determinada, você vai descobrir isso também. Então, derivadas de ordem superior. Então, a gente falou só da derivada primeira, que é a inclinação à reta tangente ou a taxa de variação de alguma coisa, né, de alguma propriedade ou de algum fenômeno que você estiver falando. Então, e as derivadas de ordem 2, de ordem 3, de ordem 4? Qual que vai ser o significado delas? Então, se f for uma função diferenciável, a sua derivada f, né, vai ser uma outra função, de modo que f' pode ser novamente derivada. E aí a função a gente vai chamar a derivada da função, né? Ela seria assim. Então, f já foi derivada uma vez, ela tem uma linhazinha, e aí ela teria uma segunda linhazinha, que seria a derivada segunda. Ou a gente pode representar de uma forma mais simples, f com 2 tracinhos. Então, essa nova função é a segunda derivada de f, ou a derivada de ordem 2. Na notação de Leibniz, né? Se a gente escrever ela como y igual a f' de x, a gente pode falar que ela é a derivada primeira, é a derivada de x da derivada primeira. Então, ela é a derivada segunda. Então, a forma de escrever é a derivada de expoente 2, né, elevado a 2, de y sobre a derivada de x. Então, essa seria a forma de escrever, que é a derivada segunda, que é quando você aplica o operador derivado 2 vezes. Aplicou primeiro uma vez na função, depois essa nova função foi derivada novamente em x. Então, vamos olhar nesse caso, né? Se a função f de x igual a x ao cubo menos x, enquanto interprete a sua derivada segunda. Então, a primeira derivada, né, de f de x seria 3x ao quadrado menos 1. Então, aqui não foi feito pelo método do limite, né, ele já colocou a resposta, mas a gente já poderia imaginar mentalmente a regra que eu falei com vocês. Não é para vocês usarem ela nesse capítulo, só no próximo, que a gente vai ver oficialmente, mas uma forma seria, né, cai esse expoente, que é o 3, então ele vem para frente do x, e a gente subtrai 1 desse expoente, então ficou 3x ao quadrado. E no caso do x aqui sozinho, o expoente é 1, então cai 1, fica menos 1, a gente subtrai 1 do expoente, fica x elevado a 0, que é igual a 1. Então, como ficaria a derivada segunda? A derivada segunda seria a derivada da derivada primeira. Nesse caso, vamos fazer esse exemplo como sendo o limite. Então, a gente vai pegar a função derivada primeira, que é f', e vai substituir ela, né, em x mais h menos essa função em x, quando h tende a 0. Então, a gente vai usar a mesma forma da derivada, só que ela estaria sendo aplicada pela segunda vez. Para encontrar essa f', a gente aplicou isso uma vez na função, chegamos nessa nova função, que é a derivada de f. Derivamos ela de novo, vamos encontrar a derivada segunda. Então, nesse primeiro caso, substituindo, né, 3x ao quadrado menos 1 por x mais h, ficou 3 de x mais h ao quadrado menos 1, e em x é a própria função 3x ao quadrado menos 1. Então, a gente pode elevar ao quadrado esse lado e juntar os termos, né? Então, com isso a gente vê que o 1 vai sumir, o x ao quadrado vai sumir, então vai somar somente essas duas funções de h, corta h com h aqui, então sobrou 6x mais 3h. Então, quando h tender a 0, essa função vai tender a 6x. Ou seja, a derivada segunda dessa função é igual a 6x. Ou seja, se a gente aplicar a derivada com essa regra do polinômio, cai esse expoente 2, multiplica por esse 3, então fica 6, subtraímos 1 do expoente 2, que fica 1. A derivada de uma constante é 0, porque ela nem tem expoentes para cair, né? Então, ela some. Mas fazendo pelo método do limite, que é o qual vocês vão fazer esse capítulo, a gente encontrou esse mesmo valor, 6x. Então, os gráficos de f, f' e f duas linhas, ou seja, da função da sua primeira derivada e da segunda, estão mostrados aqui nesse gráfico. Então, a gente vê a função f, como que ela está aqui de azul, a sua primeira derivada seria essa de rosa, e essa segunda derivada seria essa reta verde, né? Talvez não é tão óbvio, né? Mas seria 6x, né? Então, a primeira é x ao cubo menos x. Então, por isso que ela tem esse formato aqui, ó, o x ao cubo menos x, né? Por
causa do valor da função. A segunda derivada, a primeira derivada é uma função parabólica, né? Porque x é ao quadrado, então ela tem essa cara do rosa. E a terceira derivada, a gente viu, é igual a cx, que é uma reta com inclinação 6. Então, seria essa reta verde. Então, a gente pode interpretar essa derivada segunda quando a inclinação da curva é f' de x no ponto x. Em outras palavras, é a taxa de variação da inclinação da curva original. Então, f de duas linhas é a inclinação da curva f'. Assim como f' é a inclinação da curva f. Mas a informação que a gente tem com a derivada segunda é a concavidade. Então, a gente vê que, que a nossa função, né, ela tem a concavidade, né, para cima, né, nesse caso. Então, essa derivada é positiva. Se essa concavidade fosse para baixo, a derivada seria negativa. Então, uma das informações que a derivada segunda tem é a concavidade naquele ponto, né? Se ela é positiva ou negativa. Então, em outras palavras, então, né, vai ser a variação da inclinação da curva original. Então, vamos observar aqui na figura 10 que a derivada segunda é negativa quando a derivada primeira tiver inclinação negativa. Então, quando a derivada primeira tem inclinação negativa, que é toda essa parte aqui, toda essa parte de x igual a zero até menos infinito, a função tem inclinação negativa. Então, a derivada dessa função, que é a verde, ela é negativa. Em toda essa parte da parábola da função f', ela é positiva. Então, a nossa derivada, em todo o momento que acompanha ela, também é positiva. Então, os gráficos podem servir para verificar, né, se o cálculo está certo. Então, a gente pode interpretar também essa segunda derivada como a taxa de variação de uma taxa de variação. O exemplo mais familiar disso é a aceleração, que seria definida como sendo a derivada segunda da posição. Então, se a gente tem que S é a posição, né, que varia no tempo t ao longo de uma reta, então a gente sabe que a primeira derivada representa a velocidade do objeto em função do tempo. Então, se eu derivo a função S, que é a posição, eu tenho a variação da posição no tempo, que seria a velocidade. Agora, se eu pegar essa velocidade e achar a sua taxa instantânea de variação, ela vai ser a sua aceleração. E essa função seria a derivada da velocidade. Portanto, é a segunda derivada da função posição. Então, a aceleração é a derivada da velocidade, que seria delta, né, a variação da velocidade no tempo, que é a aceleração, que é a derivada segunda da posição. Então, uma outra forma de escrever na notação de Leibniz é a aceleração é igual à derivada da velocidade no tempo, ou a derivada segunda da posição no tempo. A terceira derivada, né, ou de ordem 3, né, seria a derivada da função derivada segunda. Então, quando você deriva pela segunda vez uma derivada e vai para a terceira derivação dela, ela vira derivada de ordem 3. Então, f 3' de x pode ser interpretada como a inclinação agora da derivada segunda, ou como a taxa de variação dela. Então, se essa função era y igual a f de x, algumas notações alternativas são y 3', para mostrar que ela foi derivada 3 vezes, ou f com 3', ou a derivada em relação a x da derivada segunda, ou a derivada a terceira de ordem 3 de y em ordem 3. Né? Então, seriam notações equivalentes, né, que poderiam ser utilizadas. Então, a gente também pode interpretar fisicamente a terceira derivada, no caso em que a função é a função posição. O que seria isso, né, quando o objeto se move numa reta? Então, a derivada terceira seria a derivada da derivada segunda, então isso vai ser a derivada da aceleração. Então, a terceira derivada dessa função posição é a derivada da aceleração, e é chamada de jerk, né? Então, jerk é a derivada da aceleração em relação ao tempo, ou a derivada terceira da posição em relação ao tempo. Então, esse jerk seria a taxa agora da variação da aceleração. Ou seja, se a aceleração está gerada por uma força, se essa força fosse constante, a aceleração seria constante e não teria variação dessa aceleração no tempo. Agora, se a força que está puxando o objeto não é constante, a aceleração também não vai ser. E esse jerk vai dar
a taxa de como varia a sua aceleração. O nome adequado significa de jerk, né, em português seria solavanco ou sacudida, ou seja, significa uma variação súbita na aceleração causada por um movimento abrupto, por exemplo, de um veículo ou de uma frenagem. Então o processo pode continuar, e a quarta derivada agora, com 4 linhas, ou a derivada de quarta ordem, poderia ser chamado f. Agora, em vez de ficar carregando as linhas, muitas vezes se usa entre parênteses no expoente 4, para saber que a derivada de ordem 4 da função f. Então, a enésima derivada seria definida como sendo f elevado a n. Então, se y for a função de f de x, a gente pode representar como y elevado a n, ou a função elevado a n, porque foi derivada n vezes, ou dn dy sobre dx de n, onde n pode ser qualquer número que você quiser derivar sucessivamente. Então, a gente termina aqui o capítulo 2. Ô, professor. Sim. Nesse slide aí, tem como você ir para a página 27, fazendo um favor? Isso, ali, professor. Quando você usou ali o zero na parte ali do 3H, é porque já estava definido? Aonde aqui? Esse zero que você usou. O H tendendo a zero é a própria definição da derivada. Sim, então no caso, então, se fosse H tendendo a 1, você ia colocar o 1 ali, é isso? Só que aí já não é a definição da derivada, né? Sim. Né? Isso. A Entendi. definição que a gente viu da derivada, deixa eu voltar aqui, seria essa daqui, tá vendo? Ou essa ou essa. Ah, ok. Que sempre vai Sempre vai ser com H tendendo a zero. Ah, ok. Vai ser exatamente essa função. Aí você vai substituir em F, A mais H. E vai substituindo em F, o valor de A. E aí você vai encontrar depois o valor fazendo essas simplificações. Sim, entendi. Mas sempre vai ser com H tendendo a zero. Ok. Beleza. Então a gente fecha o capítulo 2. Eu decidi não começar o capítulo 3 para não embolar. Então eu deixo agora um espaço para dúvidas, se vocês tiverem para tirar sobre o capítulo 1, o capítulo 2, ou algum exemplo, ou algum exercício. Senão eu deixo vocês usarem a aula para... Deixa eu interromper a gravação aqui.